Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Aqui estamos nós mais uma vez, mais uma ocasião, mais uma oportunidade junto a vocês. Esse amigo que vos fala, Pastor Santos, e este é o canal Mensageiro das Boas Notícias, que tem um oferecimento da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá. Eu quero compartilhar com vocês, contribuir com o Reino de Deus. Hoje, 19 de setembro de 2021, com uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de fé, esperança e salvação, tá bom? Gostaria que você preparasse aí a sua Bíblia para você, junto comigo, meditarmos no livro de Ezequiel. E ao término dessa programação, farei uma oração junto com você que me acompanha através desse canal. E você que tem achado esse canal útil, podendo compartilhar, compartilhe. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Muitas pessoas entram, visualizam e não inscrevem-se. Se inscrevem aí no canal, não dá uma força pro canal. Nosso intuito aqui, o objetivo é chegar a pelo menos 1.000 inscritos para a gente poder fazer as lives ao vivo. Se for da vontade de Deus. Se não, eu vou continuar gravando e publicando no canal para ajudar espiritualmente a quem essa mensagem ela chegar, cada mensagem chegar, com o intuito e objetivo de poder ajudar espiritualmente as pessoas, tá bom? Ative o sininho, se inscreva, compartilhe, curta, comente, deixe o seu nome, o nome de quem você desejar para a gente estar orando, tá bom? Ezequiel 18 fala sobre a responsabilidade do erro, do ato, é pessoal, como também existe uma outra versão aqui que diz que o texto se refere à alma que pecar, essa morrerá. E diz assim, Ezequiel 18, versos 1. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é quem botam, ou que se embotam. Deus estava questionando o seu povo através do profeta sobre o porquê de se transferir a responsabilidade de um erro, de um ato, de uma desobediência, de uma transgressão dos pais para os filhos. Os pais erraram, os filhos pagam, ou os filhos erraram, os pais pagam. Mas aqui na ocasião, os pais erraram, e os filhos é que estão pagando? Será que é isso mesmo? Será que isso realmente funciona da forma que estava sendo dita, falada, proferida? E ele diz assim, juro pela minha vida, assim como eu vivo, né? Palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel, pois todos me pertencem, todas as almas me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Deus ele assume o controle da situação por ele ser o dono da situação. É ele que controla toda a situação. E ali ele, através do profeta Ezequiel, deixa claro para o povo que ninguém poderia querer julgar ou culpar este ou aquele pelos seus atos, pelos seus erros. E se nós olharmos para essa mensagem e ver hoje em dia, trazer ela para os nossos dias atuais, para a nossa vida, não tem sido diferente. Muitas vezes se culpa erros de filhos atribuído a erros de pai no passado. Pessoas que no passado fizeram uso de bebida, de droga, de substâncias entorpecentes, e os filhos às vezes acham que também têm o direito de fazer
essa experiência, esse experimento. Como se isso desse direito pelo fato dos pais ter cometido esse erro no passado, então os filhos acham que podem também praticar de igual modo. E Deus está dizendo que não. Se os pais erraram e continuaram no erro, então provavelmente esse erro vai levar eles à morte. Se os filhos também optarem por também cometer o mesmo erro, então os filhos vão também caminhar para a morte. Deus está dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. Versículo 5. Suponhamos que haja um certo justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que nos montes, ele não come nos santuários que há nos montes, e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os seus dias de fluxo, de menstruação, né? Veja que Deus aqui ele vai dando uma relação de coisas que não deve e que deve ser feita, né? Ele não oprime ninguém, mas devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, mas dá comida aos famintos. E fornece roupa para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Aquele homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. Então, se a pessoa ela conseguir praticar todas essas coisas aqui que Deus ele se agrada, que tem que ser feito e que ele abomina, tanto o que é abominável como é o que é agradável, então Deus está dizendo que certamente, com certeza, essa alma vai viver. Tanto a pessoa ela vai ter longevidade, vai viver um tempo considerável, que ela possa desfrutar da sua vida, que só se tem uma, como também viverá eternamente, né? Terá acesso à vida eterna, a vida com o nosso Deus no reino do Senhor, na glória. Então, para a gente poder entender mais, ele ainda cita no 10. Suponhamos que ele tem um filho violento, ladrão, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas que foi citado no versos acima. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas, ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e necessitados, comete roubo, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos, comete práticas detestáveis, abomináveis, empresta visando lucro, cobra juro. Haverá de viver um homem desses? Olha a pergunta que Deus faz. Ele pergunta, questiona o Espírito de Deus através de Ezequiel, e logo ele afirma, ele responde, o mesmo Espírito de Deus afirma e responde, não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto. E ele será o culpado por sua própria morte. Olha só, vejam só, que situação. Veja que é uma situação que não há como evitar. Deus ele vai dando oportunidades, chances. Deus ele vai livrando, Deus ele vai poupando, Deus ele vai orientando, usando situações para poder a pessoa ela compreender que não está agindo correto. Mas se ela insistir, continuar, ela está caminhando para a morte. Existem várias pessoas. Uma pessoa me perguntou, mas pastor, se uma pessoa ela sabendo que traficar é crime e ela decide viver como meio de ganho o tráfico, e aí? E essa pessoa vai e morre. Então quer dizer que ela era o dia dela? Eu falei, não, ela morre precocemente, porque ela sabia que aquela vida não era uma vida correta, o que ela fazia não agradava, ela destruía vidas. Então, consequentemente, a perversidade que ela praticava provocou a morte antecipada precoce dela. Ela também contribuiu para a morte de outras pessoas. Um dos exemplos que eu citei em uma pergunta, um questionamento de um irmão na igreja. No versículo 14 de Ezequiel 18, falando do provérbio no começo, Ezequiel 18, 14, diz, ou melhor, 15,
Ele não come. Desculpe, no 14. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete. E embora veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, ele não oprime ninguém, não exige garantia para empréstimo, não comete roubos, mas dá comida aos famintos, fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não emprestar visando lucro, nem cobra juros. Guarda as minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Então, olha só. Veja que um erro não justifica outro, né? Um filho não pode pagar pelo erro de um pai. Nem um pai pode pagar pelo erro de um filho. O desvio de conduta, a falta de caráter, a falta de honestidade da pessoa não pode ser avaliada ou pesada ou comparada com a do filho para com o pai, nem a do pai para com o filho. Se ambos tiverem todas essas qualidades, então tal pai, tal filho, né? Mas se não, infelizmente, então, ambos serão vergonha da família e vergonha da casa. Versículo 18. Mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubo, roubou seu compatriota, fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que é filho, fez o que uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Por que o filho não paga pelo pai? Por que o filho não paga junto com o pai? Porque o filho se ele não apoiou, se ele não foi cúmplice, se ele não concordou, se ele não fez igual ao pai, então Deus está dizendo que não. Ele guardou a minha palavra, ele guardou os meus decretos. Ele não seguiu o conselho do pai, o comportamento do pai. Ele procurou seguir os meus decretos, os meus preceitos, os meus estatutos, a minha lei, a minha palavra. Versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada. Vamos só? A gente consegue ter crédito no céu praticando a vontade de Deus, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ezequiel 18, 20. Vamos só? Versículo 21. Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Deus afirma a vida, né? Deus garante a vida. Deus protege, Deus livra, Deus guarda. Interessante, né? Algo mesmo que eu preguei isso hoje, isso para mim falou muito ao meu coração e aos de todos que ouviram essa palavra. Versículo 22. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Vamos só? Deus não vai lembrar de tudo de errado que foi praticado. Ele vai se lembrar daquela atitude justa que a pessoa ela passou a fazer depois que ela parou de fazer tudo de errado que ela fazia. Não vai ser lembrado. Que Deus viu que ela parou. Versículo 23. Teria eu algum prazer na morte do perverso, do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Quer dizer, Deus dizendo, será que não é melhor eu ver um ímpio se arrepender, se converter, parar, deixar os caminhos errados e desejar viver? Qualquer pessoa se alegra de ver uma pessoa que se liberta, né? Sai de uma vida errada. Versículo 24. Se, porém, um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá viver? Deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Está vendo só? E ainda no 25 diz, contudo vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho não é justo. O meu caminho é injusto. Não são os seus caminhos que são injustos.
Se um justo desviar-se da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso, por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua alma, a sua vida. Eu encerro aqui. Quero orar por você e quero que você reflita sobre essa palavra, Ezequiel 18, e saiba que Deus ele observa tudo. Você pode ter 10, 20, 30, 5, 2 anos de cristão, de evangélico, de conhecedor da palavra. Se você levou a vida toda até agora, esse tempo todo, fazendo tudo correto, no último momento, se você errar, você vai perder tudo. Como também você pode ter errado até aqui a vida toda, mas se você se arrepender, se consertar e fazer o que é justo, o que é reto, Deus não vai lembrar toda a vida errada que você viveu. Ele vai te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Amém? Vamos falar com Deus. Se você preparou aí um copo com água, se você tem aí uma peça de roupa de alguém, uma foto, um pão, queira apresentar, um pouco de azeite, não sei. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus, poderoso Senhor, amado, querido, maravilhoso, eu apresento a Ti, Senhor, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que acompanha esse canal, essas mensagens, Pai, e ora comigo sempre no final. Eu peço a Ti, meu Deus, que cada palavra que está sendo pregada, ministrada sobre a vida deles, traga a luz da Bíblia, meu Deus, a luz das Escrituras para a vida deles, abrindo a visão, entendimento, fazendo eles enxergar o que é preciso, Pai. Que nada esteja em oculto, que não seja revelado, que o Senhor venha revelar tudo. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer tudo que essa pessoa precisa saber ao conhecimento dela. Liberta, livra, restaura, protege, abençoe o caminho dela, abençoe a vida dela, abre as portas, Senhor, derrame as bênçãos do Senhor, restaura a saúde, restaura o casamento, restaura a família, a vida espiritual, perdoa os pecados, os erros, as falhas, Senhor, dá mais uma chance, mais uma oportunidade, fortaleça a todos, abençoe esse canal, abençoe quem tem compartilhado, quem tem se inscrito, quem tem ajudado a crescer, quem tem deixado os comentários, os nomes, Pai, abençoe esse meio de chegar à Tua palavra, que o Senhor permitiu e está permitindo que seja levada a Tua palavra. E que essa palavra ajude a todos que escutarem. Eu declaro o milagre, a bênção, a vitória, meu Deus. Quem beber dessa água que está sendo apresentada seja curado, liberto. Quem beber dessa água seja livre. Quem comer desse pão seja fortalecido. Quem for ungido com esse óleo seja abençoado. Cada gota seja de milagre. Tudo que essa pessoa apresenta seja, meu Deus, tocado pela mão do Senhor. Declaro a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe poderosamente a todos vocês. Que Deus ele ilumine a sua vida, os seus caminhos e te dê tudo em dobro, tá certo? Se inscreva, compartilhe, ative o sininho, curta, comente, ajude a crescer o canal. Um abraço e fiquem todos na paz de Cristo. Deus abençoe.